Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, bom dia. Está começando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. O programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. Nós estamos há 13 anos no ar aqui na Rádio UNAMA, levando para você discussões de temas internacionais e suas interfaces aqui na Amazônia. O nosso programa é sempre produzido com muito carinho para você ficar por dentro do que acontece no mundo, e é por isso que a gente faz um programa cheio de novidades, cheio de informações e de muito conhecimento. Comigo aqui nos estúdios, nesta manhã de sábado, está a acadêmica do 4º semestre, Tayla Amaral. Bom dia, Tayla. Bom dia, professor. Bom dia você, querido ouvinte que está nos escutando neste sábado, e já gostaria de iniciar mandando um abraço para nossa seguidora do Thread, Alana Costa. Legal, Tayla, e quem está com a gente também é o acadêmico do 6º semestre, Krigo Lutemeyer. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos aqui no estúdio. Eu gostaria de aproveitar para mandar um abraço para o nosso seguidor do Twitter, o Arlindo Pinheiro. Muito legal. Olha, quem completa nosso time de locutores do programa de hoje é Laura Coelho. Bom dia, Laura. Bom dia, professor. Bom dia a todos presentes aqui no estúdio. Bom dia, ouvinte. E eu queria mandar um abraço para a nossa seguidora do Instagram, a Renata Pauxis. É isso mesmo. E olha, o programa de hoje vai tratar de um tema que é sempre muito atual, necessário. O Brasil chegou a um nível de IDH muito alto dentro daquilo que o PNUD defende. E isso mostrou também, de outro lado, que há uma concentração muito grande de renda e por isso impacta também na questão da alimentação. Mas o problema não é só a ausência da alimentação, é o tipo de alimentação que você consome. O programa de hoje vai falar sobre alimentação e saúde, o problema dos ultraprocessados. Um tema super importante, que não poderia ter uma convidada mais importante e relevante para falar do assunto. Ela é professora, pesquisadora, gestora. Estou falando de Lorena Falcão, mestre em Programa de Ensino e Saúde na Amazônia pela UEPA, pós-graduada em Comportamento Alimentar pelo Instituto de Pesquisa, Ensino e Gestão em Saúde, nutricionista, graduada pelo CESUPA, também tecnóloga em Gastronomia pela UNAMA, nutricionista do Programa Alimentar do município de Belém, é presidente da Associação de Nutrição do Estado do Pará. Atualmente é professora dos cursos de saúde da UNAMA. Professora Lorena, que prazer lhe receber mais uma vez aqui no Globalizando. Olá, ouvintes. Olá, professor Mário Tito, toda a equipe aqui do nosso estúdio, aqui na Rádio UNAMA. Prazer sempre estar com vocês, né? Contribuir com os temas. Adoro estar aqui. Então, poxa, do que depender de mim, o programa hoje promete. Deixa eu te perguntar uma coisa, Lorena. Esse problema dos ultraprocessados, apesar de a gente saber que faz mal, mas tem uma propaganda muito forte que nos induz a consumir, né? Verdade. Aquela premissa da praticidade vai deixando as pessoas hoje que tem um tempo muito escasso, sim, né? A escassez do tempo é um prato principal ali para elas, né? Poxa, aliar praticidade com o meu tempo, vou dormir mais um pouquinho. Exato. Então, tem algumas situações por trás disso que muitas vezes vão ter a repercussão negativa para a saúde e para o desenvolvimento humano, quando a gente fala de criança, inclusive. Muito bem, a professora Lorena vai estar com a gente ao longo do programa, nesse sábado especial. Você pode mandar bastante perguntas, inclusive participação nas nossas redes sociais. A Alice está gravando pra gente essas imagens, mas a gente vai começar também com aquilo que diferencia o Globalizando de outros programas, que é uma viagem pelo mundo da música, literalmente, não é isso, Tayla? É isso aí, professor. E a playlist de hoje conta com as músicas de países que mais e menos consomem alimentos ultraprocessados. E agora nós estamos indo diretamente para os Estados Unidos, que lideram o consumo global de alimentos ultraprocessados, o que acarreta inúmeros malefícios à saúde de sua população. Como consequência desse cenário nutricional, quase metade da população norte-americana sofre de diabetes ou pré-diabetes. E para representar os Estados Unidos, ouviremos a música Beat It, do cantor Michael Jackson. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa, começamos com tudo, começando com o rei do pop, Tayla. É isso aí, e você acabou de escutar Beat It, do cantor Michael Jackson. E ainda no contexto estadunidense, pesquisas indicam que cerca de 70% dos estadunidenses fazem um elevado consumo de alimentos ultraprocessados. Um dos motivos é por serem mais baratos e rápidos do que preparar a refeição do zero.
Globalizando. Fique por dentro. Os grandes conglomerados alimentícios, como a Nestlé e outras empresas do setor, influenciam os hábitos alimentares da população mundial. A professora Marion Nestlé afirma que estratégias de marketing e conflitos de interesse afetam escolhas alimentares. Para a professora, a alimentação é um tema político que exige ações dos gestores sobre os sistemas alimentares. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, um preço acessível e fatores afetivos estimulam o consumo de alimentos ultraprocessados por crianças em comunidades urbanas brasileiras. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos com a professora Lorena Falcão aqui, vamos falar do problema dos ultraprocessados, a relação de alimentação e saúde. Vou começar logo com aquilo que o Krigor falava agora, esse texto da Marion Nestlé, que fala de uma verdade indigesta, que aliás foi um livro que você me deu de presente. Eu quero dizer que é um tema muito importante, porque esses grandes conglomerados também promovem artigos que querem justificar esse consumo, né? Exatamente. Isso a gente vai pensar há 20 anos atrás, 15 anos atrás, quando a gente ainda tinha uma fragilidade nas resoluções, nas legislações, sim, muitos perfeito. Eventos patrocinados por grandes empresas, né, alimentícias, que geravam para os profissionais da saúde, prescritores, esse sentimento de, olha, nós somos aqui um produto adequado. Então isso acabava gerando ali uma relação de confiança, com o qual, inclusive, a gente pode até dizer, indução a resultados de pesquisas, né? Então você está utilizando esse produto aqui por tanto tempo, olha, a quantidade de fibra melhorou, a quantidade de evacuação, eliminação dos seus pacientes, sim. Então aquilo acabava sendo objeto de estudo e trazendo, né, o que hoje a gente vê nessa repercussão do marketing, perfeito, né, que não está somente, antigamente, né, vamos pensar aí há 10 anos atrás, ele estava muito restrito à televisão, à mídia impressa, sim, e perfeito. Hoje em dia ele tem um boom aí dentro das redes sociais, né. E o Anderson Freitas lhe pergunta o seguinte, qual é a efetividade dessa rotulagem frontal? Será que alerta mesmo as embalagens? Será que isso, na verdade, pode ajudar a desestimular o consumo, além dos instrumentos legais? Bom, Anderson, muito legal essa sua pergunta, né? Porque ainda a gente está vendo, houve o marco regulatório, né, em relação à rotulagem frontal, que é uma discussão, inclusive, na América Latina como um todo. Sim. Então, o Brasil não é isolado nesse debate, graças a Deus. Mas é algo assim que a gente já vê à luz de outros países que, sim, a rotulagem frontal, ela tem o poder, a princípio, de inibir, mas também de gerar uma reflexão. Claro que a rotulagem sozinha, sem acesso a um trabalho de comunicação, rede social, até profissionais, né? Políticas públicas, né? A pessoa não fica assim muito impositiva, a pessoa, ela precisa entender, né? Qual é a realidade disso? E quando a gente vai ver os números, né, as proporções dentro da saúde pública em termos de desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, essa abordagem, ela se justifica. Perfeito. Então, ela tem sim demonstrado que ela consegue sinalizar para as pessoas do que a rotulagem anterior, que estava muito assim a nível de técnico demais, no interior da embalagem, né, no verso da embalagem, com uma letra muito pequenininha com a qual as pessoas não tinham acesso para compreender. Muito bem, quem está com a gente é a professora Lorena Falcão. Estamos falando dos ultraprocessados e como que a gente tem a relação da alimentação e saúde. E falando em saúde, falando em alimentação de qualidade, vamos para um país que come bem, mas que come inclusive saudável, viu, Laura? Exatamente, professor. Agora a gente vai para a Itália, que registra um dos menores índices do consumo de alimentos ultraprocessados no mundo, os quais representam apenas 13% das calorias diárias da população italiana. E para representar a Itália, ouviremos a música Balla per me, dos cantores Tiziano Ferro e Giovanotti. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical passou pela lindíssima, maravilhosa e sensacional Itália, né, Laura? Exatamente, acabamos de ouvir Tiziano Ferro e Giovanotti com a música Balla per me. E na Itália, as refeições elas são momentos sociais valorizados. Por esse motivo, a base da alimentação italiana consiste em alimentos frescos e naturais, como grãos integrais, legumes e frutas. Globalizando Entrevista.
Nós estamos conversando com a professora Lorena Falcão, conversando sobre um tema que interessa a você que está nos acompanhando hoje. Estamos no mês das férias, bem no meio das férias. Toma cuidado com aquilo que a gente ingere, como é que isso pode, de alguma forma, me ajudar ou não na minha qualidade de vida. A Jéssica Almeida, no Twitter, ele pergunta o seguinte: de que forma o excesso de aditivos, conservantes, corantes presente nos ultraprocessados pode influenciar o desenvolvimento de alergias e outros problemas de saúde? Olha, Jéssica, bem legal, né, também essa tua pergunta. Olha só, a gente tem visto aí nos últimos 20 anos uma mudança na microbiota intestinal de todo e qualquer indivíduo, né? A gente sabe que o nosso desenvolvimento biológico, ele começa no útero, né? E tudo que a mãe consome, isso já está muito consolidado, não é novidade, tudo que a mãe consome na gestação passa através desse cordão umbilical pro bebê, pro feto. Mas hoje em dia, os estudos já têm ido mais além, então a vida pregressa dessa mulher vai influenciar também? Vai influenciar nessas questões, além de, claro, questões genéticas, né? Então, se eu já tenho aspectos de predisposição, elas vão também se somar. Mas aí, um ponto que os aditivos, os conservantes, os corantes, eles também têm conteúdo proteico. Às vezes a gente pensa que o conteúdo proteico é a carne, o ovo, o leite, mas também a gente pode encontrar nos corantes parte de proteína do leite de vaca, parte de outras proteínas que aí interagem com essa microbiota que não conhece essa parte, eu vou chamar ali a fração proteica do alimento, e aí desencadeia uma reação alérgica. Por quê? Porque o meu intestino está fragilizado. Então, essa é uma relação muito, muito sensível. E aí volta para o que você falou da alimentação italiana, por exemplo. Uma alimentação cercada sempre por 5 frutas, legumes e verduras diferentes por dia, eles já protegem essa microbiota atendendo essa perspectiva. Independente se você quer gestar ou não, viu? Porque muitas vezes a população, ela é acometida por doenças inflamatórias intestinais que hoje você não descobre somente lá aos 50, 60 anos. Você descobre aos 20, aos 30. Perfeito. Interessante, Lorena, que de alguma forma, eu tô pensando aqui, você falava, né? Na minha cidade, em Vigia, se comia muito peixe salgado. E lá teve uma incidência muito grande de câncer no intestino e no estômago. Então você vê que a questão cultural de alimento precisa também ser mudada para garantir qualidade de vida, né? Exato. Assim, por mais que a gente tenha essa condição privilegiada dos pescados, e a gente sabe que a salga é uma técnica muito utilizada para conservação, ainda que cultural, mas ela acaba deixando rastros. Por quê? Porque as pessoas, apesar de consumirem um peixe, um pescado, uma proteína, né, de alto valor biológico, você tá deficiente em outras esferas protetoras. Perfeito. Volta de novo para as legumes, verduras, para as frutas. Então, você acaba perdendo, né, digamos assim, a possibilidade de melhorar esse desempenho microbiótico para que ele possa acessar, por exemplo, uma quantidade de sal, eventualmente. Agora, o problema é, se eu não tô consumindo esses nutrientes com frequência, e aí tô sempre me submetendo ao excesso de sódio, acompanhado de... eu penso, né, e vejo isso na minha vivência como profissional, tem muita gente que tem muita dificuldade para tomar água. A hidratação tem sido cada vez mais um fenômeno, a desidratação tem sido cada vez mais um fenômeno presente, inclusive agora, não é pauta, mas a gente tem discutido bastante com a questão das canetinhas. Perfeito. Olha, um tema super interessante para discutir também no Globalizando. A professora Lorena está aqui com a gente está conversando, temos essa conversa de qualidade, é um bate-papo super legal, e também está fazendo uma viagem pelo mundo da música. Já passamos pelos Estados Unidos, passamos pela Itália. Taila Amaral, agora é com você. E agora nós vamos lá para a Austrália, que o consumo de alimento ultraprocessado é bastante elevado e representa cerca de 38% das calorias totais na dieta da população adulta. Estudos recentes demonstram que quase metade das calorias diárias vem de produtos industrializados, como refrigerantes e snacks diversos. E para representar a Austrália, ouviremos a música Thunderstruck da banda AC/DC. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Nossa viagem musical foi para a belíssima Austrália, não é isso, Taila? É isso mesmo, professor. E você acabou de escutar a música Thunderstruck da banda AC/DC.
E ainda nesse contexto, na Austrália, os alimentos considerados não saudáveis são mais consumidos por jovens e pessoas com menor renda e escolaridade. O consumo também está fortemente associado ao aumento do índice de obesidade e doenças crônicas. Globalizando Entrevista. Estamos com a professora Lorena Falcão aqui no programa Globalizando, um programa de qualidade que leva para você aquilo que a gente discute no curso de Relações Internacionais. Por isso que é um projeto de extensão. Extensão universitária é levar para você aquilo que nós discutimos dentro da sala de aula, e o tema de hoje é sensacional. Estamos falando do perigo dos ultraprocessados. Professora Lorena, a gente sempre faz, agora no Globalizando, uma pergunta que vem dos alunos calouros. Então agora a gente vai acompanhar qual é a caloura que vai perguntar para você. Bom dia, ouvintes do Globalizando. O meu nome é Arthur Ripardo, sou da equipe de entrevistas e hoje estou com a caloura Letícia para a Pergunta com Calouro. A minha pergunta é: quais impactos o consumo de alimentos ultraprocessados pode causar na saúde da população? Letícia, olha, muitos impactos, né? A gente já vem estudando há um bom tempo esse tema. E assim, o ultraprocessado, ele vai trazer para além do peso, tá? Porque às vezes as pessoas vão pensar, é o excesso de peso, obesidade. A obesidade vai ser a ponta desse iceberg, tá? Mas a gente pode começar aí, por exemplo, com resistência à insulina, uma alta concentração de glicose que vai estar circulando na corrente sanguínea, com o qual a gente não vai conseguir colocar toda essa glicose dentro das células. E isso vai gerar outras repercussões, quem sabe, né, uma diabetes. Além disso, também, eu vou, para fugir um pouco das doenças crônicas não transmissíveis, eu vou citar as hipovitaminoses, que a gente às vezes não fala tanto. Às vezes as pessoas falam muito assim, de obesidade ainda, né, sobre isso. Mas, por exemplo, a gente tem muita anemia ferropriva pela carência de você estar fazendo um consumo adequado de alimentos in natura, como as carnes, por exemplo, né, leite, entre outros. E aí a gente tem uma outra questão também muito importante, que eu vou citar, que talvez as pessoas que já, né, tiveram essa experiência, você começa um paladar, né, e depois você tem acesso tanto ao ultraprocessado que você já não se imagina comendo algo amargo. Vamos pensar aí, algo mais fibroso, como é o caso dos vegetais. Então, você tem uma dificuldade muito para alcançar com essa percepção do doce, do salgado, do amargo, devido a esse contato muito precoce, muito excessivo, exacerbado com o ultraprocessado. Então, eu sempre preciso de um nível de doçura, né, acima ali do topo, que eu vou chamar que o topo é o açúcar refinado. Perfeito. Poxa, eu preciso adoçar muito mais, eu preciso colocar aquele sachêzinho na comida, porque a forma como foi preparada a comida não me satisfaz. Pra reforçar o sabor, né? Reforçar o sabor. E existe, inclusive, tá, Letícia, políticas públicas que falam, por exemplo, eu estava recentemente no Uruguai e lá a política pública voltada para combate à hipertensão é muito forte. Tanto que você pega os cardápios, eles fazem um alerta sobre a questão do sal, porque o sal vai estar ali para você acrescentar o tempero, mas ele já te alerta, olha, se você for colocar mais sal, saiba dos riscos sobre isso. Para considerar que o prato já vem na medida correta do sal, no acerto do sal, como se fala na gastronomia. Muito bem, professora Lorena Falcão, conosco no programa Globalizando, uma grande aula sobre essa questão dos ultraprocessados, o quanto mal faz para a nossa saúde, e a gente vai para mais um quadro do Globalizando agora. Globalizando nas ruas. E o Globalizando Não Para vai para as ruas da Grande Belém para trazer informações. E no mês de julho nós estamos com um quadro bem específico das externas, é dar algum conselho efetivo para você viver as férias bem, né? Então nós estamos já nesse terceiro conselho agora, no dia 18, por isso eu vou chamar a nossa produtora Isabelle Gouveia. Traga mais informações, Isabelle, bom dia. Bom dia, professor Maritito, bom dia, pessoal do estúdio, bom dia você que nos ouve. Estamos aqui da UNAMA, Ossendo Cacela, para conversar sobre um tema essencial para quem vai pegar a estrada: a segurança nas viagens de carro. Para falar sobre esse assunto, recebemos o professor Everton Ruggeri, docente de Engenharia Mecânica da UNAMA e ex-vice-presidente do CREA Pará. Professor, seja muito bem-vindo. Bom dia, Isabelle, bom dia a todos aí do estúdio. Meu nome é satisfação estar com vocês aqui e você, ouvinte, né, da Rádio UNAMA FM, do programa Globalizando.
Professor, antes de pegar a estrada, quais são os principais cuidados que todo motorista deveria ter com o veículo para garantir uma viagem mais segura? Essa pergunta é muito interessante, Isabelle, porque a gente verifica que na maioria, né, dos casos dos motoristas do nosso estado, inclusive do Brasil, a gente tem aquela preocupação de fazer uma revisão, né, antes de pegar a estrada para evitar aí possíveis acidentes. Com base nesse item particular, a gente sempre reforça alguns sistemas dos automóveis. Quais são os sistemas que são primordiais para que se tenha uma viagem tranquila? O primeiro é o sistema de frenagem, os freios, né, do veículo, que são responsáveis, né, ou por interromper parcialmente ou totalmente o deslocamento do automóvel. Esse sistema, Isabela, é um sistema crucial que o motorista deve estar atento. Onde ele deve estar atento? Barulhos, que são barulhos como se as pastilhas de freio estivessem apitando. Isso é um indicativo que a sua espessura, né, não está no padrão recomendado. Alguns veículos onde você aperta o pedal de freio e você não consegue sentir a pressão hidráulica, né, do sistema de frenagem, isso é um outro indicativo. Então, o motorista ele consegue perceber isso antes de pegar a estrada. Então, não é apenas nós chegarmos e realizarmos uma revisão, né, antes de pegar a estrada, mas é também verificar esses sinais que o automóvel pode indicar. Além do sistema de frenagem, o sistema de suspensão, a suspensão era responsável por amortecer as vibrações, né, do percurso do pavimento. Mas mais que isso, ela vai dar também ao motorista a estabilidade e o conforto de viajar. Então, se ele pega uma estrada que não é uma estrada boa, né, para você dirigir, né, com um pavimento regular, ele vai sentir esse problema e essa instabilidade pode levar a acidentes. Além do sistema de suspensão, o sistema de direção é um outro ponto, e o principal, que é o coração, né, é o sistema, né, de potência com os motores. E os motores hoje, Isabelle, eles podem ter, né, um outro tipo de motor que está em crescente, são os motores elétricos. Então, o motorista, caso ele tenha um veículo elétrico, caso ele tenha um veículo híbrido, ele precisa verificar a questão se no percurso de deslocamento até o teu local de destino existe estação de recarga desse veículo para que ele possa dirigir tranquilamente. Ótimo, professor. Além da revisão do carro, quais hábitos do motorista fazem mais diferença para prevenir acidentes durante uma viagem? É importante a gente frisar também, né, que os hábitos eles não vão estar associados à capacidade do carro, né, de evitar acidentes, do veículo de evitar acidentes. Mas tem alguns hábitos que a gente deve frisar sempre, né, durante uma condução segura do automóvel. Que hábitos são esses? Se você, por exemplo, tem um costume de, ao dirigir, né, e você tem um tráfego um pouco maior, e nessa direção você costuma utilizar o seu freio de mão de forma desnecessária, que não é para parar totalmente o veículo, isso é um hábito que pode trazer um problema se você acionar, por exemplo, o freio de mão durante uma curva, durante um trajeto em uma pista mais escorregadia. Então a gente precisa tomar cuidado com isso também. Alguns hábitos a gente pode citar até mesmo o consumo de bebidas, né, alcoólicas, né, isso deve ser evitado, com certeza. E, sem sombra de dúvidas, o que eu posso citar de forma primordial é a atenção aos reflexos durante o percurso na estrada, especialmente se você estiver dirigindo à noite, né? Então, tem motoristas que costumam dirigir com sonolência, né, com alguns problemas de visão. Então, tudo isso deve ser redobrado durante aí uma condução segura. Bom, professor, já que o senhor é professor do curso de Engenharia Mecânica da UNAMA, para quem está pensando em ingressar no ensino superior, para que escolher esse curso na universidade? Quais são os diferenciais da formação, as oportunidades que ele oferece aos estudantes? Olha, essa pergunta é muito boa, tá? A gente percebe que hoje a engenharia da Universidade da Amazônia, né, que é uma engenharia tradicional no estado do Pará, já temos aí mais de 41 anos, né, de história de engenharia na cidade, a gente alia essa tradição com o que nós temos de mais moderno de tecnologia. E para a área da engenharia mecânica, a gente não pode deixar de citar a mobilidade elétrica que vem crescendo no nosso país, que vem crescendo no mundo, é um dos nossos grandes diferenciais hoje. Hoje o aluno da UNAMA, ele tem esses recursos de diferencial de mercado incorporados na matriz curricular. Então, por exemplo, quando o aluno estuda projetos veiculares, ele não está estudando apenas um projeto de um carro a motor de combustão interna tradicional, ele também tem a possibilidade de já verificar um carro híbrido, um carro totalmente elétrico, que é as novas tendências por conta aí da nossa agenda de
aí sustentável do nosso país, né? Todo mundo está discutindo sobre isso. Mas não somente isso. O curso de Engenharia Mecânica também traz a perspectiva de incorporar as novas revoluções industriais. Então, tanto a vigente, que é a indústria 4.0, quanto a que está por vir aí, que é a indústria 5.0, é o que nosso aluno consegue ter aí de mais novo. Professor Everton, muito obrigada pela sua participação e por compartilhar orientações tão importantes sobre as seguranças na viagem e pela conversa sobre a formação em engenharia mecânica. Esse foi mais um momento das externas do programa Globalizando, diretamente da UNAMA, Alcendo Castella, com a participação do professor Everton Ruggeri. Mais uma vez, professor, muito obrigada. Obrigado a você, obrigado ao ouvinte da Rádio UNAMA FM. De volta para o estúdio é com você, professor Maritito. Legal, muito obrigado, Isabelle Gouveia. E nós vamos agora para a quarta etapa da viagem musical com você, Krigor Lutemeyer. Isso mesmo, professor. A nossa quarta etapa da viagem musical vai direto para a Coreia do Sul, onde o consumo de alimentos processados permanece relativamente baixo em comparação a muitos países ocidentais. Isso ocorre porque a dieta tradicional coreana é com base no consumo de arroz, vegetais, peixes e carnes grelhadas. E para representar a Coreia do Sul, ouviremos a música Hooligan, do grupo BTS. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Nossa viagem musical foi para Coreia do Sul. O professor Lorena estava dançando aqui nos estúdios da Rádio UNAMA. Krigor. Isso mesmo, professor. Tivemos dancinha aqui no intervalo e acabamos de escutar a música Hooligan do grupo BTS para representar a Coreia do Sul. E apesar do avanço dos industrializados entre os jovens devido ao frenético estilo de vida urbano, a valorização de ingredientes frescos a partir de uma perspectiva cultural sul-coreana mantém a população menos dependente de alimentos ultraprocessados. Legal essa informação, e eu queria saber agora da Laura. Estamos terminando o primeiro bloco. Para onde que nós vamos viajar? Assim, faça, por favor, Lorena. Comentar. Por favor. Não, eu ia comentar que, assim, a gente vê, porque eu sou uma estudiosa da Coreia. Então, por favor, daqui a pouco ela faz também relações internacionais. Exatamente. E aí você vê, por exemplo, os doramas. Você vê... Ué, tá vendo? Dorama também é cultura, professor Maritito. Sem dúvida nenhuma, A gente claro. vê, por exemplo, que existe o tradicional, mas também você já vê, por exemplo, eles vão lá numa loja de conveniência chamada Seul, né? Aí eles vão lá e compram todos os ingredientes todos prontos, que eles só fazem adicionar água para fazer e misturar. Então eles têm lá um prato tradicional lá em poucos segundos. Bem assim, aquela preparação de 3 minutinhos, né? E aí você já vê nas publicidades essa evolução na forma do comer. Claro que ainda o tradicional, ele é mantido, né? Toda a forma de preparo, porque tem uma técnica bem extensa, por exemplo, para você fazer uma cura, né? Uma salga de um alimento como a selga, por exemplo, apimentar uma selga, que eles usam bastante, né? Como conservante. Mas já tem muito... já tem uso de um ultraprocessado ali de uma forma bem presente. Isso é uma discussão, inclusive, já, porque como é visto um país jovem, ativo, mas que tenta preservar suas tradições, mas já tem algumas vertentes que já trabalham com ultraprocessado. Muito bem. Olha, a professora Lorena dando uma aula realmente aqui no programa Globalizando. Laura, terminamos o primeiro bloco agora. Diga pra gente para onde nós vamos viajar no próximo bloco. Então, ouvinte, fique ligado que no próximo bloco a playlist de hoje ainda vai passar pelo Reino Unido, Colômbia, Canadá e, claro, a gente vai retornar ao Brasil. Só música de qualidade. Você está no programa Globalizando aqui na Rádio UNAMA FM 105.5, Som Internacional da Amazônia. Daqui a pouco nós voltamos, após o nosso apoio cultural. Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da UNAMA. Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da UNAMA. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio UNAMA FM 105.5, Som Internacional da Amazônia. Galera, muito obrigado pela preferência de sintonia neste sábado, 18 de julho, pleno mês de veraneio. E você com certeza está nos acompanhando nos igarapés de Santa Isabel do Pará, de Santo Antônio do Tauá, que está nos acompanhando em Colares, em São Caetano de Odivelas, na minha querida Vigia de Nazaré. Você que está nos acompanhando em Barcarena, Baetetuba, do outro lado aqui da Bahia. Muito obrigado por estar com a gente. O programa de hoje está falando, claro, de um tema
super importante. Estamos falando sobre alimentação e saúde, o problema dos ultraprocessados. E quem está com a gente é a professora Lorena Falcão, mestre pelo Programa Ensino e Saúde na Amazônia pela UEPA, tem pós-graduação em comportamento alimentar pelo Instituto de Pesquisa, Ensino e Gestão de Saúde em São Paulo, é nutricionista graduada pelo CESUPA, também do Programa Alimentar do município de Belém, e é professora dos cursos de saúde da UNAMA e também é gestora da UNAMA. Antes de continuar conversando com a professora Lorena, vamos de música no programa. Quem vai retomar a viagem musical é Tayla Amaral. É isso aí, professor. E a playlist de hoje conta com as músicas de países que mais e menos consomem alimentos ultraprocessados. Nós já passamos pelos Estados Unidos, Itália, Austrália e Coreia do Sul, e agora estamos indo diretamente para o Reino Unido, que enfrenta um dos maiores índices de consumo de alimentos ultraprocessados da Europa, os quais chegam a representar metade das calorias ingeridas diariamente pela população média. E para representar o Reino Unido, ouviremos a música I Want It All, da banda Queen. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem de qualidade, nós viajamos agora pelo mundo da música, fomos para o Reino Unido, né, isso, Tayla? Isso aí, professor, e você acabou de escutar a música I Want It All, da banda Queen. E no Reino Unido, cerca de 66% da alimentação das crianças está baseada no consumo de alimentos ultraprocessados. Esse padrão alimentar tem contribuído diretamente para o aumento das taxas de sobrepeso, obesidade e outros problemas de saúde. Globalizando. Fique por dentro. A Organização Mundial da Saúde e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura alertam que o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados está associado ao crescimento dos casos de obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares. A ampla publicidade e facilidade de acesso a esses produtos favorecem a sua expansão. Diante deste cenário, as duas organizações recomendam a adoção de hábitos alimentares mais saudáveis, como prioridade para alimentos naturais e redução do consumo de produtos industrializados. Além disso, destaca a importância de campanhas educativas e de políticas públicas para promover uma alimentação mais equilibrada. Globalizando Entrevista. O programa de hoje está conversando com a professora Lorena Falcão, nutricionista, que também dá aula nos cursos de saúde aqui da UNAMA, já foi coordenadora do curso de nutrição aqui da UNAMA, e aí a gente está conversando sobre esse problema dos ultraprocessados, o perigo que são os ultraprocessados. O Lucas Andrade, professor, ele pergunta o seguinte: qual é a importância da valorização da cultura alimentar da Amazônia e do Brasil para a preservação de tradições e para o incentivo a uma alimentação mais nutritiva? Lucas, olha, muito importante, né? Essa valorização que a gente tem falado tanto, e aí, ano passado, né, com a COP30, a gente, nossa, esgotou. Sem dúvida. Deixou todo mundo ali com a orelha assim, eu não aguento mais. Mas é importantíssimo relembrar, porque a gente tem essas questões, né? De vez em quando a gente tem uma memória curta, a gente esquece. Mas valorizar a cultura alimentar, né? Poxa, aqui na Amazônia, por exemplo, com frutos diversos, a gente só fala meio de tucupi, tacacá. Poxa, a gente tem aí um zilhão de frutas, ingá, bacuri, cupuaçu, pupunha, né? Pupunha. Nossa, maravilhosa. Café, inclusive. Café com pupunha, então demais. Que são, inclusive, além de serem a base da nossa alimentação, eles vão gerar fontes nutricionais, né? Que a gente vai poder utilizar desde preparações doces a preparações salgadas, e são geração de renda. Perfeito. Então isso aquela premissa, né? De você descascar mais e desembalar menos, ela é muito real. Por quê? Porque ali você vai ter uma alta concentração, uma densidade calórica e nutritiva, seja para macro ou para micronutrientes. Aquilo que eu falei também sobre a questão de você facilitar a sua microbiota intestinal, que hoje vai combater muitas doenças. Sem dúvida. Para além das alergias, para além da obesidade, também vamos falar aqui de cânceres. Sim. Né? Cânceres das mais diversas, infelizmente, tipologias. E a formação do paladar, né? Porque aí você tem um paladar que respeita naturalmente aquilo que o seu corpo necessita. Então é muito importante a gente realizar essa conscientização. Só complementando um adendo aqui, tem diversas formas de a gente ampliar isso no cardápio, né? Seja no cardápio do
do restaurante popular, no cardápio da escola, no cardápio que a gente, nos eventos, né, nas recepções, né, a gente tá quase ali terminando Copa do Mundo, a gente tá no mistério ali, né, de quem vai ser o grande vencedor, mas dá pra fazer os petiscos, por exemplo, com alimentos in natura, ao invés de você comprar salgadinho de pacote, verdade. né? Olha, é uma coisa que eu queria te perguntar, e como isso vai rebatendo no seu trabalho na prefeitura? Onde é que isso encontra o teu trabalho na prefeitura? Bom, eu trabalho com crianças alérgicas, né? E aí por isso que eu falo bastante sobre essa formação do paladar, porque ele acontece lá na concepção, certo? Né? A mãe alimentando, né? Se alimentando, alimenta a sua criança ou crianças por meio, né, do cordão umbilical. Tudo que passa por esse organismo materno vai adentrar também o organismo da criança. Muitos estudos, isso já é super consolidado, isso forma o paladar da criança. Então, por exemplo, eu trabalho com crianças alérgicas, eu já trabalho com uma questão da criança ter um ajuste na alimentação devido a um desenvolvimento imunológico que está acontecendo. Certo. Então, ela vai ter dificuldade no começo para quebrar as proteínas alimentares, mas depois, no desenvolvimento imunológico, ela vai conseguir retomar, né, acessar essa alimentação completa, com fonte de leite de vaca, com queijos, etc. Mas o hábito alimentar ele não pode ficar fragilizado. Então, se, por exemplo, uma vez eu estava no supermercado e vi lá na passagem das compras no caixa, a família colocou ali um monte de pacotinho de biscoito. Poxa, podendo fazer em casa, podendo, né, preparar com mais tranquilidade. A gente não tá dizendo que as pessoas têm tempo ocioso para fazer isso. Sem dúvida, claro. Mas organizando a alimentação num dia na semana que você já faça para a semana inteira ou para 2 semanas, você já diminui o acesso dessa criança, por exemplo. Mesmo. E se a criança não acessa, isso também significa que a família não acessa o ultraprocessado. Porque às vezes a gente pensa só na saúde da criança, mas o adulto também ganha quando a gente cuida dessa alimentação, né? Muito bom, professor Lorena aqui com a gente no programa Globalizando de hoje, quis perguntar exatamente porque um dos trabalhos dela é ser nutricionista nesse setor de alergias da Prefeitura Municipal de Belém. Sexta etapa da viagem musical, Crigolo Temer. Professor, e agora nós vamos para Colômbia, onde a alimentação ainda é marcada pela presença de refeições preparadas em casa e pelo consumo de produtos naturais, o que contribui para que o país apresente níveis mais baixos de consumo de alimentos ultraprocessados. E para representar a Colômbia, ouviremos a música Hips Don't Lie, da cantora Shakira. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. E a viagem musical trouxe Shakira, a rainha das músicas da Copa, não é isso, Krigor? Exatamente, professor. Em tempo de Copa, acabamos de ouvir Shakira com Hips Don't Lie. E mesmo com a expansão das grandes redes de alimentação e aumento da oferta de produtos industrializados, a população colombiana ainda mantém fortes laços com a sua tradição gastronômica, o que resulta em uma menor participação de ultraprocessados na dieta local. Globalizando Entrevista. Com a professora Lorena Falcão, nós estamos conversando sobre o perigo dos ultraprocessados. Aliás, quero dizer que é uma prestação de serviço que a gente faz também aqui no Globalizando, para que você fique por dentro, quem sabe, de alguma forma questionar seus hábitos alimentares, ou então reforçar o que você já faz. Lorena, no primeiro bloco, uma caloura fez pergunta, agora uma internacionalista faz a pergunta, e é da Manoele Gaia. Vamos escutar. Bom dia, programa Globalizando. Eu me chamo Manoele Gaia, e enquanto internacionalista formada pela Universidade da Amazônia, eu entendo que essa dominação dos alimentos ultraprocessados, ela não ocorre de maneira natural, mas sim através de toda uma estrutura corporativa global. Dito isso, a minha pergunta é de que maneira nossas políticas públicas podem mitigar ou até mesmo impedir que o nosso ato de comer seja transformado em acumulação de capital estrangeiro. Olha, Manoele, interessantíssima, você já como uma internacionalista com esse olhar de mundo, né, relacionando também a alimentação, acho super interessante, porque olha só, as políticas públicas, elas têm essa função, né, de observar uma problemática, incorporar isso na realidade do dia a dia com a população. Claro que muitas vezes a própria população não percebe a presença das políticas públicas de prontidão, né? Às vezes tem um determinado acontecimento, como a gente falou no começo do programa, por exemplo, com a questão da rotulagem frontal, né? Perfeito. Muitas pessoas não vão nem, poxa, por que precisaria disso? Mas, gente, o número expressivo, a prevalência de doenças, né, relacionadas ao consumo alimentar desses ditos alimentos, né, é
é tão bizarro, é tão grande, que você precisa, sim, ter uma forma de engajar isso no debate. Por falar em debate, esse ano, como ano de eleições, né, a gente não poderia deixar de comentar a importância da gente, eu como nutricionista, sempre estou de olho na agenda dos candidatos, né, a vereador, a governo, enfim, prefeitura, presidente, inclusive. Muito importante para terem uma agenda que culmine com isso, que defenda, por exemplo, uma rotulagem acessível para a população, preços dos alimentos ultraprocessados que consigam, né, atingir patamares que sejam de difícil acesso para a população, facilitando o acesso ao in natura. Você encarece aqueles ultraprocessados e tenta baixar os produtos in natura, não é isso? Exatamente. Isso é uma questão da política pública municipal, federal, estadual, de ordem prioritária do debate, né, facilitar o acesso, porque muitas vezes as pessoas reclamam. Por outro lado, a gente tem a agenda do agrotóxicos, né, então, que aí vai balancear aí essa agenda, porque não adianta colocar para a população alimento in natura se ele está contaminado. Perfeitamente. Que é um outro problema, né? Que é um outro problema. É interessante isso que a professora Lorena fala, inclusive você tem nas suas redes sociais, o teu lema é comer é um ato político, né? Exatamente, porque para comer não basta ingerir qualquer alimento, pseudo-alimento. Você tem que, inclusive, entender que existe uma responsabilidade social com que você vai escolher, né? A tua bandeira. Muito bem, professora Lorena Falcão conosco no programa Globalizando. Não é só uma conversa, é também uma aula, a gente tá ficando por dentro dos perigos dos ultraprocessados, e aí a gente tá trazendo uma playlist toda ligada a essa questão, inclusive com relação aos que consomem mais e aos que consomem menos, não é isso, Tayla? É isso mesmo, professor. E a playlist de hoje já passou pelos Estados Unidos, pela Itália, Austrália, Coreia do Sul, Reino Unido, Colômbia e agora está indo lá para o Canadá, que apresenta um elevado consumo de alimentos industrializados e ultraprocessados, cenário que já é considerado um dos principais desafios de saúde pública do país. E para representar o Canadá, ouviremos o cantor Justin Bieber com a música One Time. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical que passou pelo Canadá, não é isso, Tayla? Isso aí, professor, e você acabou de escutar a música One Time do cantor Justin Bieber. E ainda nesse contexto, o governo canadense reformulou seu Guia Alimentar Nacional, disponibilizando em diversos idiomas, incluindo línguas indígenas, e oferecendo os recursos e ferramentas para promover orientações sobre alimentação saudável à população canadense. Globalizando Entrevista. Estamos com a professora Lorena Falcão aqui no programa Globalizando. Professora Lorena, tem a Renata Pereira que está lhe perguntando o seguinte: quais estratégias podem ser implementadas no dia a dia para substituir ultraprocessados por alimentos naturais e saudáveis? Olha, Renata, eu hoje em dia estou cada dia mais convicta, viu? Acho que depois da pandemia eu vi, professor Mário Tito, um fenômeno muito interessante acontecer. A pandemia, eu sempre vou falar, gente, a pandemia passaram-se já 5, 6 anos. Gente, a pandemia, para quem prestou atenção nela, ela deixou coisas interessantíssimas. Por exemplo, quantas pessoas não começaram a fazer pão? Sem dúvida, verdade. Né? Verdade, exatamente. Começaram a ter contato ali com o alimento. Eu observei isso muito na minha prática. Por exemplo, crianças que eu tinha uma dificuldade muito grande para fazer a introdução alimentar, porque os pais não paravam em casa. Quando houve a pandemia, né? E houve lockdown. Isso. As crianças começaram a desenvolver o gosto pela textura, o comer. Então, assim, não tô dizendo pra gente parar a nossa vida. Nem que venha uma outra pandemia, né? Não, Deus te livre. Mas assim, é que é importante a gente preparar esse momento, né? E aí, entre preparar esse momento, uma dica muito interessante pra gente poder diminuir, né? Não falo em a gente não vai zerar o consumo do ultraprocessado, mas a gente vai dar menos participação no nosso dia da nossa alimentação. É preparar você fazer a sua listinha de compras, você ir ao mercado, né? Você valorizar o pequeno produtor, você organizar coisas. Por exemplo, o professor Mário Tito, eu sei que ele adora comer massas. Poxa, não dá pra fazer sempre uma massa caseira, mas vai fazer uma massa caseira e deixa congelada em casa? Poxa, naquele dia que você tá com falta de tempo, eu tô cansado pra preparar um jantar, já destaca lá do congelador, aquela massa fresca. Exato, e vai preparando em casa, do que você pegar lá de um fast food, né? Pedir de uma coisa que você nem sabe pra quando vai ser a validade. E outra coisa também que vou falar que eu adoro, frutas, eu faço com muita frequência, eu faço uma vasilha, pico várias frutinhas,
frutinhas para 2, 3 dias, porque não vai ter desculpa para não comer fruta. Você vai ter ali, e hoje em dia você joga aí no TikTok, por exemplo, que a galera gosta bastante, tem vários vídeos mostrando, né, combinações, às vezes até uma tigelinha, uma vasilhinha diferente que você coloca lá na sua geladeira, já tá ali ressaltando aquela presença daquele alimento. E aí você vê a praticidade de você transportar isso no seu dia a dia no trabalho. Para além de outras opções, né? Mas assim, é o máximo que assim que você pode oferecer pro seu corpo no dia a dia, de bom grado, é uma boa dose de fruta. Muito bem, eu vou pedir um minuto pra Érica Mayumi pra te perguntar uma coisa fora do roteiro. Você é gestora também da UNAMA. Como é que você vê a UNAMA Gentil, os cursos que tem lá? A UNAMA Gentil, ela já está bem consolidada dentro do mercado, né, acadêmico. A gente oferece os cursos de administração e ciências contábeis, odontologia, fisioterapia, psicologia, pedagogia e educação física, né? São 7 cursos e um corpo docente altamente qualificado. A gente tem parcerias com várias empresas, várias entidades que também a gente consegue encaminhar os nossos alunos como estagiário, né? Que também utilizam os nossos espaços como uma forma também de retribuição, né, por conta desse trabalho que a gente desenvolve em parceria. Então, assim, a UNAMA Gentil, desde 2023 para cá, ela tem se consolidado, né, nesse campo acadêmico e tem sido um prazer para mim estar acompanhando, né, o desenvolvimento tanto dos cursos quanto também dos colaboradores da unidade como um todo. Muito bem, professora Lorena Falcão, que entre outras coisas também é gestora da Universidade da Amazônia. 8ª etapa da viagem musical, estamos voltando para casa, Laura. Professor, depois de passar por tantos países legais e vi tantas histórias interessantes, a gente tá voltando pro Brasil, que em comparação a outros países, ele preserva uma alimentação mais saudável devido à tradição de consumo de refeições caseiras à base de alimentos naturais. E para representar o Brasil, ouviremos Tim Maia com a música O Descobridor dos 7 Mares. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Nossa viagem musical terminou com tudo, terminou pra cima, terminou com Tim Maia, Laura. Exatamente, acabamos de escutar O Descobridor dos 7 Mares de Tim Maia. E com o objetivo de frear o consumo de alimentos ultraprocessados, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, implantou a rotulagem nutricional frontal para alertar o consumidor sobre o alto teor dos nutrientes críticos à saúde. E este foi o programa Globalizando de hoje. Terminou o Globalizando, um programa super legal de fazer, porque a gente se diverte também fazendo e leva para você informações de qualidade. Sou o professor Mário Tito Almeida, à frente do programa Globalizando, levando justamente o que a gente produz dentro da universidade. Deixa eu agradecer a professora Lorena Falcão, nossa convidada, e entre outras coisas, a professora Lorena também é a locutora principal do programa Café com Pupunha, que eu devo dizer que foi inspirado no Globalizando, né, Lorena? Muito obrigado, viu? Verdade, Café com Pupunha é primo... Exatamente. Do Globalizando. E com certeza a gente já tá aí desde 2021, 2022 no ar, crescendo, se desenvolvendo com os alunos de nutrição. E é isso, professor. Só assim, a gente também debate bastante sobre comportamento alimentar. Você sempre tá frequentemente lá com a gente. Né? Então, assim, prazer contribuir com a Rádio UNAMA com o Café com Pupunha. Muito obrigado, professora Lorena. E agradeço a quem fez perguntas: Anderson Freitas, Jéssica Almeida, Manoel Gaia, Lucas Andrade, Letícia Lima, Renata Pereira. Na locução, agradeço ao líder da equipe de entrevistas, Crigo Lutemeia. Obrigado, Crigo. Eu que agradeço, professor e ouvintes. Eu também gostaria de aproveitar para informar o nosso próximo tema do programa do sábado que vem na rádio, que será Comércio Exterior do Pará, Potencialidades e Desafios. Programa sensacional, você não pode perder. Agradeço a acadêmica do 4º semestre, membro da equipe de externas, Taila Amaral. Obrigada, professor, e obrigada a você, ouvinte, que nos acompanhou neste lindo sábado até agora, sábado de férias. E se você caiu aqui de paraquedas, eu gostaria de lembrá-lo de acompanhar o nosso canal oficial do YouTube, Programa Globalizando, e as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Threads, todas como @pglobalizando, para não perder os nossos conteúdos de qualidade. Legal, Taila.
Laila, e agradeço a Laura Coelho, que além de ser acadêmica do 6º semestre, faz parte da equipe de playlist. Obrigado, Laura. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, ouvinte. E eu queria lembrar que o nosso programa ele fica disponível a partir de terça-feira em formato de podcast no Instagram, formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer e Apple Podcasts, todos como um programa Globalizando. É isso mesmo. A direção de estúdio de hoje foi de Maria Eduarda Feitosa. Obrigado, Maria Eduarda. No cronômetro, Mayumi Feitosa. Muito obrigado. Na transmissão da live esteve Alice Santos. Este programa também foi produzido pelo coordenador executivo, o professor Eduardo Oliveira. Na gestão de liderança, Carol Matsura. Nas orientações, Vitória Magno e Alana Oliveira. Na playlist, Maria Clara Barata, Vitória Santos, Soraya Pinheiro, Miguel Cabral. No Globalizando News, Maria Luísa Garcia, Alice Cardoso, Yasmin Cavalcante, Fernanda Carvalho, Jacó Saragá. Nas mídias, Rita Polaro, Emi Vilas Boas, Raíssa Binara, Camila Barros, João Fialho, Heitor Amorim, Ana Lu Sarmento. Nas externas, Ana Clara Duarte, Lara Rabelo, Eduarda Isha, Gabriel Reis, Raíssa Santos, Felipe Ranieri. Nas entrevistas, Luciano Trindade, Felipe Leão, Malu Andrade, Arthur Ripardo. Conteúdo, Brenda Nascimento, Brenda Macedo, Daiane Duarte, Enzo de Luca, João Caio Cunha. No roteiro, Eduarda Miranda, Yasmin Campos, Lara Carvalho e Yang Paula. Na revisão, Letícia Costa, Maiara Batalha, Yasmin Ribeiro, José Cherne. Globalizando Breaking Live, Nina Fernandes, Soiane Leão. No arquivo Documentação e Relatórios, Daiane Silva, Suane Rocha, Luísa Costa, Nicole Santos. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, Operação de Áudio Heraldo Cruz. A apresentação foi minha professor Mário Tito Almeida e a direção-geral professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio NAM FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Tchau, pessoal! Você acompanhou Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da UNAMA.